E aqui a gente tem a estátua de Floriano Peixoto, nosso segundo presidente da República. Nós, alagoanos, temos os dois presidentes da República. O que deu... a gente tem que falar a verdade, né? O que deu o golpe em Dom Pedro II foi o Marechal Deodoro da Fonseca. E o que consolidou a República foi o Floriano Peixoto. Apesar de ele ter dado o golpe, o Marechal Deodoro, ele era, digamos assim, mais amigável e até amigo próximo do imperador. Foi assim, foi as circunstâncias que levou ele a fazer, e também, entre outras coisas, né? E esse aqui, que era mais ferrenho, chamado Marechal da Espada, Floriano Peixoto. Você vai encontrar o Memorial da República aqui em Maceió, na praia da Avenida. Ali tem o Memorial à República, que tem os dois marechais, o Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto. Uma belíssima arquitetura desse museu. Quem pensa que Maceió só tem só praia, ou Alagoas só tem só praia, se engana. A gente tem uma história riquíssima, riquíssima, riquíssima. Você notar, praticamente todos não, mas muitos acontecimentos da história do Brasil são originados aqui, ou tem ilustres daqui envolvido, ou tem alguém daqui de Alagoas envolvido, certo? Até, por exemplo, se você pegar que Alagoas tem uma história muito forte com Pernambuco, porque a gente era a parte sul da capitania de Pernambuco. Até a invasão holandesa foi pra cá, né? Os holandeses ocuparam até onde hoje é o Rio São Francisco. Foi do Rio São Francisco até a parte nordeste e vai acima, né? Pernambuco, Grão-Pará chegaram também, né? E olha aqui o museu. Vou tirar o óculos aqui. Acho que eles deixam entrar de chapéu. Aqui o pessoal já é meio mais simpático, né? A gente assina o nome ali, assina a produção, a data. O primeiro lugar que a gente vai encontrar parte do governo. Essa é a sala dos dois peixes. É a única sala que é ainda utilizada pelo governador de Alagoas, quando ele quer se reunir com os secretários e assessores particulares dele, quando ele quer fazer posses de novos secretários, fotografias importantes, ou quando algum político de outro estado vem pra cá, aí faz a visita nessa sala e faz a cerimônia também. O palácio ele foi inaugurado em 1902. No aniversário de emancipação política daqui de Alagoas. Certo. E até o ano de 2006 ele funcionava como a sede do governo e também como a residência dos governadores. Aqui nessas salas teve a presença das fotografias em todos os governadores do estado, desde Pedro da Fonseca, que foi o primeiro, até o atual, que é o Paulo Dantas do MDB. Certo. Aqui. Muitos desses são ilustres de Alagoas, né? Alagoanos. Isso, todos são alagoanos. No governo do Ronaldo Lessa, foi ele quem promulgou, junto com o IFAM, que aqui se tornou-se museu, e também aqui fica como a sede da Secretaria de Cultura de Alagoas. Certo. Aqui está a presença de políticos bastante famosos na política brasileira, como Fernando Collor de Mello, já foi governador daqui do estado. Divaldo Suruagi aparece 3 vezes na gestão do governo de Alagoas. Esse daqui inclusive a gente tem a ponte Divaldo Suruagi quando a gente vai para sentido Pontal, Marechal Deodoro. O pai do Collor também já foi governador. Isso. O Arno de Mello. Subindo aqui, a terceira imagem, essa coluna aqui. Terceira imagem. O Arnaldo
Arnon de Mello, é aquele dali. Um dos donos do Gazeta de Alagoas. Ele foi bastante polêmico, assim como o filho. Ele tinha uma rixa muito grande com o Silvestre Pérez, que está desse lado esquerdo dele. Silvestre Pérez, aqui. Isso. E sempre soltava ameaças um contra o outro nos eventos políticos. Fiz um evento político desse. O Arnon de Mello, no discurso dele, saca a arma dele, eles sempre andavam armados, e saca a arma dele e atira em direção ao Silvestre Pérez. Essa bala não atinge o Silvestre, atinge outro político do Acre. Esse político morre na hora, o Arnon de Mello é preso em flagrante, mas ele passa somente 2 anos. Antes do Silvestre Pérez sair da lista no governo de Alagoas, o Arnon de Mello assumir a gestão, o Silvestre surge as paredes daquela sala todas de fezes dele. Caraca. Pra se vingar. Aqui a gente tem também a presença do Muniz Falcão. O Muniz Falcão está desse lado direito, do Arnon de Mello. E ele foi o primeiro governador de Alagoas a sofrer um impeachment. Sim. Foi o primeiro impeachment que aconteceu aqui no estado. Nessa época do impeachment dele, aqui no Palácio ficaram os políticos que iam votar a favor do impeachment, enquanto que a família do Muniz Falcão, principalmente o Humberto Mendes, que era um político e cunhado do Muniz. Inclusive, o Humberto Mendes foi aonde eu estudei. A escola Humberto Mendes, lá em Palmeira dos Índios. Depois botaram o nome da escola de uma pessoa muito... Porque o Humberto Mendes, cunhado dele, nesse dia da votação, do impeachment, aqui o Palácio estava com uma zona de guerra. Sim. As ruas aqui no começo do centro até fecharam mais cedo, porque eles sabiam que ia acontecer a zoada, a bagaceira. Os políticos aqui estavam armados e tudo, votando a favor do impeachment do Muniz. E o Humberto Mendes, ele chega aqui no Palácio, tem até uma foto dele bem histórica, que ele chega aqui no Palácio com uma capa de chuva preta bem grande. E debaixo dessa capa de chuva preta, ele tava cheio de metralhadora. Sério, cheio de armamento. O Rambo. Mais ou menos isso. Se você pesquisar a foto do Humberto Mendes vou dar uma, vamos botar. Assim, aí você vai ver. Chega, parece sabe aqueles personagens de terror? Ele chegando assim no palácio com uma capa Jason. preta. Com uma capa preta cheia de armas assim por embaixo. E só por que em Alagoas. pareça, nesse conflito, dessa troca de tiros aqui no palácio, ele foi o único que foi morto. Pois é. Eu duro de matar, dessa vez morreu mesmo. Aqui a gente tem a presença ainda do Luiz Cavalcante. Luiz Cavalcante. O Luiz Cavalcante foi o primeiro governador do período da ditadura. Teve 2 gestões nesse período ditatorial. É tudo raposa velha. Pois é. E tem uma história muito interessante sobre ele, é que ele chamava populares para cá pro palácio, pessoas comuns, e pedia para que essas pessoas fossem na frente dele, levantassem a mão bem alto e o dedo ficasse assim. Assim? É. Posso filmar você? Pode. Ficava bem assim. Aí ele atirava no dedo dessas pessoas só para aliviar o estresse dele. Caraca. Pois é. Ele era considerado um político muito estressado na época. Ou seja, quando você vê esse cara aqui, o Collor, você pensa, não, ele é até legal, comparado à história dos outros. Pois é, aqui a gente ainda tem essa obra de arte do pintor alagoano Pierre Chalita. E a Chalita. Pierre Chalita, bastante famoso. Essa Pintura obra aqui de linda. arte, ela simboliza o ato de emancipação política de Alagoas. Quando Alagoas, em 1817, deixou de ser uma província e pertenceu a Pernambuco. Isso. Aí a assinatura aqui, ó. A Alagoas deixou de ser a parte sul de Pernambuco justamente pela Revolução Pernambucana de 1817. Uma das mais lindas que a gente já viu. Só que é o que eu brinco. A Alagoas tem a mistura da beleza natural com a beleza histórica. Bom, aqui a gente tem um busto do Marechal Floriano Peixoto, o Palácio recebe o nome dele, em homenagem a ele, e essa peça aqui da frente também recebe o nome dele, e também com a estátua dele virada para as ruas de comércio aqui do centro.
Como eu já falei para ele, o palácio ele foi inaugurado no aniversário de emancipação política do estado de Alagoas em 1902, dia 16 de setembro, e até 2006 o palácio funcionava como a sede do governo do estado e residência dos governadores, que a gente vai subir aqui para observar as salas e o acervo das mobílias das gestões que passaram por aqui e o acervo dessas mobílias. Vamos lá? Olha o homem aí, ó. Nosso segundo presidente da república. Marechal de Ferro. Quase caiu, olha. Prestando atenção aqui nos coisas. Essas são obras do pintor Pierre Chalita. Pierre Chalita não, perdão, do Rosalvo Ribeiro. Olha, já é o guia errando o quadro. Aqui era uma residência dos governadores. Aqui a gente vai ver referência de obras de arte do pintor alagoano Rosalvo Ribeiro. Rosalvo Ribeiro, ele estudou na França durante 12 anos e as obras dele aqui, a grande maioria delas aqui nesse museu, elas focam mais na questão militar e no cotidiano francês, muitas pessoas que viviam lá na Europa e as paisagens europeias também. Poucas obras dele, tanto aqui no museu quanto em outras aqui da cidade, focam na questão brasileira. Vamos entrar agora. Olha essa sala. Que é a nossa sala principal, né? Esse aqui é o salão nobre. Aqui funcionava como a sala principal da residência dos governadores. É a sala mais detalhada do museu. Aqui a gente já tem a presença das mobílias, das gestões que passaram por aqui. Elas ficaram aqui no museu. Aqui também a gente vai ter mais obras de arte do Rosalvo. Essa já tem noção com mais da questão militar. A presença do centurião romano e do outro lado a presença do soldado francês, assim como nessas duas portas aqui ao lado a gente tem a presença do primeiro presidente da República alagoano, que foi o Marechal da Fonseca, e do outro lado o Marechal Pereira Peixoto, segundo presidente do Brasil, instituindo alagoano. Inclusive, na mobília dele já vai ter um detalhe de como era a política dele. Em cima tem a presença desse escravizado enforcado e o Floriano Peixoto, ele era um adepto da escravidão, mesmo após a abolição da escravidão. E durante o período da República, ele ainda queria que as políticas contra as pessoas negras, elas continuassem existindo, mesmo após a abolição, mesmo após a independência do Brasil. Era um político bastante racista. Para você ver, o imperador pessoalmente era abolicionista. O imperador Dom Pedro II. Ele não tinha escravos, a política dele era não ter escravos, apesar do sistema que ele está rodando ter. E o pessoal da República era escravista. Nossa, esses aqui lembram nossos livros de história do colegial, né? É bem a cara dos livros de história. Dos livros de história. É um realismo que ele colocava nos quadros incrível. Essa obra aqui, ela simboliza uma revolta nordestina chamada de Cabanada. Cabanada, mais concentrada na região de Pernambuco, uma parte aqui em Alagoas, e ela reuniu diferentes classes sociais no período imperial, pessoas escravizadas, pessoas negras, pardas, uma parte da burguesia, uma parte de soldados também, contra a política de Dom Pedro I. Aqui também nas paredes dessa sala a gente vai ver alguns detalhes interessantes nelas, que são essas janelas de prospecções. Em todas as paredes vai ter esses quadradozinhos diferentes, e é esse trabalho de restauração para tentar trazer as pinturas mais antigas aqui do palácio, das paredes aqui dele, que a cada nova gestão que vinha residir aqui tinha seu gosto para mudar, para reformar e para colocar seus detalhes. Aqui a gente tem a presença da pintura mais antiga, que é essa verde mais detalhada,
E depois vieram outras camadas diferentes. Caraca. Aqui também tem bem diferentes. Tem diferentes formas. Aqui no centro, a gente ainda tem a presença desse móvel, que é a namoradeira. A namoradeira, ela foi bastante utilizada no período colonial pela família elite brasileira para os casamentos arranjados, eles com objetivo econômico. Enquanto a moça ficava dialogando com o pretendente dela no centro, a família deles ficava vigiando o comportamento, o que eles faziam, a conversa que eles tinham. Você pode ver que não é pouca gente, não. Quando o diálogo iniciava, uma vela era acendida na parte mais alta daquele castiçal ali dela. E quando a vela se apagava, o diálogo deles tinha que terminar. Ao longo do tempo, essa namoradeira vai mudando o formato dela, vai criando vários outros formatos, como o formato assim, sofá. A namoradeira também tem formatos assim ao longo do tempo. E esse castiçal, com essa vela, acaba ficando ou na mão do empregado da família, ou de um familiar da moça. Por isso que vem aquela expressão de que você está segurando a vela para o casal. E a namoradeira. Tá vendo aí? E aí? Toda essa sala aqui é a ala da primeira dama. E quando aqui funcionava como residência, esse aqui era o quarto do casal. O quarto do governador e da primeira dama. Aqui a gente já tem um acervo das mobílias também, cômodas, cristaleiras, as penteadeiras de época, armários também. Mais obras de arte do casal, inclusive aqui nessa sala. Duas dele, bastante interessantes, são aquele menino e essa mulher que está ali crochetando. Eles dois têm a mesma técnica utilizada nessas obras de arte deles, que foi a mesma técnica utilizada na obra da Mona Lisa, que segue vocês em todo o ambiente através do olhar deles. Aqui também a gente vai ter a presença dessa mobília mais antiga, que é a mobília mais antiga do palácio. Inclusive tem bem detalhado na madeira o brasão da família imperial. Esse brasão que tem as cores branca, verde, amarela e que deram origem à bandeira do Brasil. Como é que é? Deixa eu mostrar aqui. Olha que lugar incrível. Aquela é a Igreja dos Martírios, que eu mostrei a vocês. A fonte, a Praça dos Martírios. Aurélio. Essa sala aqui é dedicada a homenagear o alagoano e missionarista Aurélio de Holanda. Aurélio ele foi um missionarista bastante famoso no Brasil, escritor do missionário Aurélio. Inclusive, aqui está a primeira edição, publicada em 1943, do dicionário. E a gente sempre teve um desse, né? Aurélio, além de ser missionarista, ele também foi escritor, tem algumas obras de livro, obras de romance, e também ele era tradutor. Aqui nessa sala vai ter uma parte do acervo pessoal do Aurélio, carteiras, óculos. Inclusive, esse Aurélio foi o que eu mostrei lá na Ponta Verde, aliás. Aquela estatuazinha da Ponta Verde, de um senhorzinho sentado. Ele tá lá. Chamada de Passo do Camaragibe, em 1910, e Passo do Camaragibe
infância dele. Inclusive, o interesse dele se tornar um nacionalista veio quando ele leu o livro Os Lusíadas, quando ele era bem jovem, no início de Camões. E ao ler esse livro, ele foi encontrando palavras consideradas estranhas para o cotidiano dele. E ao encontrar essas palavras, ele teve a curiosidade de pesquisar a origem das palavras, qual lugar se pertenciam, de onde elas vinham, qual o significado. E mais tarde, ele se tornou especialista em português. Ele também foi membro da Academia Brasileira de Letras, da máquina de escrever, onde ele escreveu também as primeiras do dicionário. Tem as fichas originais, são essas. Inclusive, em algumas dessas fichas, vocês podem ver que tem algumas correções manuais do próprio Aurélio nelas, ou também ele ia colocando informações a mais dessas palavras. São os ritos dele. Começando daquele ali. Ele, nesses manuscritos aqui, nessas molduras, ele ensina aos leitores como se fazer um dicionário. Olha aí, você quer fazer um dicionário? Aprenda com o pai do dicionário. Aqui onde ele nasceu. Ele nasceu aqui. Quando a gente vai para Maragogi, São Miguel dos Milagres ou a Praia do Patacho, em Porto de Pedras, a gente passa, né? A gente não vai por aqui em si, a gente pega por cima e vem Porto Calvo. Porto Calvo, inclusive, é onde nasceu o nosso Calabar. Calabar, que foi considerado o primeiro traidor do Brasil, mas quando a gente estuda a história dele, a gente entende que não foi bem desse jeito. Calabar, ele foi da época da invasão holandesa, a capitania de Pernambuco, mais aqui para cima, e Calabar serviu como guia e guerreiro dos holandeses, não dos portugueses. Ele primeiro combateu para os portugueses, para depois combater para os holandeses e servir de guia para os holandeses conquistar praticamente todo o litoral alagoano, todo o litoral alagoano, com o litoral pernambucano também. Essas salas aqui, elas são dedicadas a fazer uma homenagem a outro alagoano bastante importante também na literatura brasileira, que foi o Ledo Ivo. Ledo Ivo nasceu aqui em Maceió em 1924, filho de pernambucano. Ledo Ivo, desde os 14 anos, ele já contribuía na imprensa alagoana, ele também já escreveu os primeiros romances, e ele se tornou um poeta, um cronista, um jornalista alagoano. Ele também se formou em Direito, assim como o Aurélio, só que foi a única profissão que ele não atuou. Aqui a gente tem a presença de datas das publicações das obras dele e também fotografias de momentos importantes da vida dele. Ele ali adulto como membro do principal jornal de Alagoas, que é o Gazeta de Alagoas, ainda em funcionamento aqui no estado. Ele aqui com o presidente Getúlio Vargas, inclusive o Getúlio já visitou esse palácio também. Ele com a esposa dele, que também se chamava Leda Ivo. Onde ele gostava mais, né? Ele também com amigos influentes desse meio literário, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto. Ele também era bastante amigo do Aurélio Buarque de Holanda. Aqui também já tem algumas obras do Ledo Ivo. Inclusive tem a primeira obra dele publicada, que foram As Imaginações, em 1944. Que a gente estuda, que só a bexiga para poder aqui também tem a presença de terminar objetos o curso. Que remetem aos locais por onde ele passou: Paris, na França, Rio de Janeiro, Recife. Eles está ali para homenagear o território natal dele. Aqui a gente tem a presença dessa sala. Essa sala aqui, ela faz uma homenagem à cidade de Maceió, que foi a cidade natal do Ledo Ivo. Aqui
Bariloche tem a presença simbólica desse farol. Esse farol que ele vai estar Isso aqui é um tanto farol, na viu? praia, na orla da cidade, quanto no bairro do Farol também. E ao redor desse farol, aqui nessa sala, a gente tem a presença de fotografias que remetem ao litoral alagoano. Também nas obras de Levi, ele falava bastante sobre o mar, o litoral de Alagoas também, assim como o litoral do Pernambuco. Há questão dessas fotografias que remetem a esse litoral e também as pessoas que vivem constantemente nele, assim como sonetos, poesias e poemas de Arthur Leduim. Essas aqui são as obras dele, né? Isso. A principal obra dele também está aqui, que é Mil de Cobras. Mil de Cobras, que é aquela capa roxa ali. A principal obra dele é lindo e também a mais polêmica dele. Mil de Cobras foi dedicada a falar sobre Alagoas e como ela se relacionava em relação à política daqui. Ele fez bastante críticas ácidas em relação à sociedade daqui de Alagoas, daqui de Maceió principalmente, e ela se tornou polêmica porque as pessoas começaram a criticar essa obra dele bastante. E enquanto isso, outras pessoas queriam comprar esse livro para saber esse conteúdo tão polêmico, porque ele estava falando tanto sobre Alagoas. Leduc também, nessa obra, além de fazer críticas, também fez uma homenagem à cultura alagoana e também fez uma homenagem às paisagens de Alagoas, ao litoral alagoano. Essa grafia é dele? É. Ó, então há esperança pra mim. Eu acho que eu ainda posso ser um escritor. Esse é o nosso Leduívo. Inclusive, a estátua dele tá lá na Jatiuca, lá no posto 7. Tá lá. O velho com um livro assim. Muito obrigado, viu? Como a gente diz, muito obrigado, cativando e merecendo. Quando eu penso que lhe pago, ainda fico lhe devendo. Eu não sabia dessa. Isso é o dizer do interior de Palmeiras. Até mais, minha filha. Obrigado, viu? E assim terminamos o MUPA, o nosso Museu Palácio Floriano Peixoto. Muito obrigado para você que chegou até aqui. Peço que se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo, compartilhe, para a gente divulgar